Você quer começar uma jornada de estudos, mas já está há muito tempo parado sem estudar e não sabe por onde começar? Você está passando por essa situação? Se sim, então esse vídeo é para você. Vem comigo. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Rafael Nunes falando. E nesse vídeo de hoje eu vou tratar aqui uma situação muito comum, que são pessoas que por algum motivo, ou porque querem estudar para concurso público, ou porque estão insatisfeitas com o trabalho e querem fazer uma outra faculdade ou arrumar um outro emprego, ou talvez porque você quer se capacitar profissionalmente. Seja qual for o motivo, em algum momento da sua vida você vai precisar voltar a estudar. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, se acostumam com aquela rotina de trabalho, família, lazer, e aí muitas vezes não conseguem encontrar tempo para estudar. E aí, o que acontece? Por conta disso, as pessoas até querem voltar a estudar, mas acabam procrastinando, porque não encontram tempo, acabam ficando desmotivadas para estudar, criam crenças limitantes, dizem, isso não é para mim, eu já estou muito velho para estudar, isso aqui é muito difícil, eu não consigo. E é comum, quando você está muito tempo sem estudar, você fica desmotivado, você acha que não consegue mais fazer aquilo, né? E aí você acaba também perdendo a intimidade com os estudos, ou seja, você às vezes pode até tentar estudar, mas aí você não consegue, aquilo se torna muito difícil, Você fica impaciente, você fica inquieto, você perde o foco rápido, Então, assim, voltar a estudar não é fácil. Então, exige um passo a passo, exige um método que você tem que seguir para poder você fazer isso com eficiência, tá? Então, nesse vídeo de hoje eu vou explicar o que você tem que fazer para poder você voltar a estudar e conseguir voltar a ter sucesso nos estudos, criar intimidade com os estudos para assim atingir os seus objetivos, tá? Então, se você está gostando desse vídeo, deixa aqui a sua curtida e compartilha esse conteúdo com outras pessoas, porque é um conteúdo muito valioso, ok? Bom, então a grande pergunta é: como que eu faço para voltar a estudar depois de muito tempo, Eu que já tenho uma rotina de trabalho, de família, de lazer, como que eu faço para criar um hábito de estudar, para criar uma rotina de estudos, para assim passar no concurso público ou me capacitar profissionalmente, enfim, por onde é que eu começo? E a primeira coisa é você buscar a sua resiliência, buscar a sua mentalidade de estudante, ou seja, tem que ser resiliente, tem que sair da sua zona de conforto, Estudar é difícil, é desconfortante, você precisa sacrificar algumas coisas, você precisa ter humildade para saber de que você precisa buscar um conhecimento, Muitas pessoas acham que porque já estão num certo patamar, já estão numa certa idade, muitas pessoas acham que já sabem de tudo, e isso é um grande erro, A gente está sempre aprendendo, As coisas mudam muito rápido, a informação, a tecnologia avança muito rápido, Então a gente sempre tem que estar buscando novos conhecimentos, tá? Então o primeiro passo é isso, é você sair da sua zona de conforto, ser resiliente, ser humilde para voltar a estudar, E aí a segunda coisa é você buscar os seus objetivos com os estudos. O que é que você quer? Você quer passar no concurso público? Você quer se capacitar profissionalmente? Você quer aprender uma nova habilidade? Isso é importante por vários motivos, tá? Mas eu vou dar dois motivos principais. O adulto, quando ele tem um real motivo para aquele estudo, para aquele aprendizado, ele aprende muito mais fácil. Então, por exemplo, se você chegar para um jovem de 12 anos, para um adolescente de 12 anos e falar, olha, você vai ter que aprender mandarim, tá? Então, ele vai sentar para estudar e vai aprender o mandarim e não vai se questionar, tá? Já o adulto não, quando você coloca algo novo para estudar, o adulto ele tende a se questionar, por que eu vou estudar isso, E aí o fato de você se questionar de por que você vai estudar aquilo, mesmo você sabendo que precisa estudar, mas o seu cérebro ele cria esse questionamento quando você é adulto, E aí você acaba tendo dificuldades de aprender. Então não é que o adulto ele aprende menos que o jovem, é porque o adulto ele aprende de uma forma diferente. O adulto ele aprende quando ele percebe uma real aplicação daquele conhecimento, ou seja, eu quero passar no concurso público X, eu preciso estudar os assuntos X, Y e Z para atingir aqueles objetivos.
tá? Então você definir os seus objetivos e metas de estudos é fundamental quando você é adulto, tá certo? Parece papo de coach, busque seu propósito, mas não é. É porque de fato o adulto ele precisa disso, primeiro para poder você ter uma aprendizagem mais eficiente, né? Para você dizer para o seu cérebro, você vai estudar para isso, para isso, para isso. A aplicação desse conteúdo é para isso e para isso. Então, por exemplo, se você quer empreender, né? Então, quais habilidades você precisa aprender para empreender, né? Para aprender um novo nicho. Então, quando o seu cérebro entende essa aplicação real do conhecimento, você aprende muito mais fácil. Ok? E a segunda coisa é porque quando você busca esses objetivos com seus estudos, você consegue traçar um planejamento de estudos mais eficiente. Porque dependendo do que você queira, você vai ter prazos diferentes, você vai ter uma estratégia diferente. Então, por exemplo, se você vai estudar para um concurso público é uma jornada de longo prazo. Concurso talvez seja daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, né? Mas se de repente você quer apenas aprender novas habilidades para empreender, então já é um estudo, assim, é um estudo de longo prazo também, mas o objetivo final não é um concurso público que está lá na frente, né? É um estudo mais aplicável, né? Ou seja, você vai estudando, vai aplicando, vai errando, vai testando, percebe? Então, a forma de estudar ela muda de acordo com os seus objetivos, tá certo? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, quando você vai planejar os seus estudos, né? O que você tem que levar em consideração? Então, se você vai estudar para um concurso público, você tem que pegar a ementa do concurso, né? Os conteúdos que vai cair no concurso, né? Mas se você vai empreender, então você tem que buscar quais conhecimentos e quais habilidades você precisa aprender para empreender, tá certo? E aí a partir daí você vai fazer uma espécie de curadoria de conteúdo, ou seja, você vai organizar os conteúdos que você vai estudar e criar uma sequência de estudos, né? E fazer isso quando você é adulto é muito difícil, tá? Por quê? Porque você não é acostumado a fazer isso, né? Você tem lá a sua rotina de trabalho, família, lazer, né? Então muitas vezes você não precisa se planejar para estudar. Quando você tinha que estudar lá no passado, na faculdade, na escola, o planejamento ele já vinha pronto, né? Aqueles conteúdos, por exemplo, na faculdade, os conteúdos eles já estão prontos. Então você já sabe que vai estudar isso, isso, isso e isso. Mas quando você vai começar uma jornada empreendedora, por exemplo, você não sabe quais conteúdos tem que estudar, qual a sequência de conteúdos que você tem que estudar, percebe? Então você tem que fazer isso, você que tem que no seu planejamento organizar a sequência. Mesma coisa se for concurso público, mesmo você sabendo quais são os conteúdos que vai cair, mas você precisa organizar uma jornada de estudos. Então, por exemplo, você vai ter que perceber se aquele conteúdo, se você vai estudar do início, se você já tem algum conhecimento, né? Então, por exemplo, talvez você vai estudar para um concurso público que um assunto qualquer você viu na faculdade, então talvez você já tenha algum conhecimento. Então você não precisa estudar do zero, basta você relembrar, talvez focar mais em questões, mas talvez tenham outros conteúdos que você tem que começar do zero. Então você tem que criar uma jornada de estudos mais longa. Percebe a importância do planejamento de estudos? De você definir quais conteúdos você vai estudar e em que sequência e em quanto tempo, né? Então, como eu falei no início, se o seu concurso é daqui a 2 anos, então 2 anos é o seu tempo de estudos, percebe? Mas se seu objetivo é empreender, então você tem que tomar consciência de colocar uma data limite, por exemplo. Então, eu vou estudar por 6 meses e daqui a 6 meses eu quero começar a empreender. Foi o que aconteceu comigo, né? Quando eu comecei a empreender, eu sou professor de química, né? Já sou professor há 22 anos. Na época eu era professor de química há 21 anos. Eu nunca tinha empreendido na minha vida. E aí, de repente, eu quis começar a empreender e aí eu comecei a estudar sobre neurociência, sobre métodos de estudos, sobre psicologia cognitiva. Então eu tive que criar os meus objetivos, eu tive que buscar as minhas metas de estudos e eu tive que buscar os meus prazos, né? Então quanto tempo eu tenho que estudar para poder eu começar a empreender? Porque às vezes você acaba procrastinando, né? Você, não, ainda não estou pronto o suficiente, eu preciso estudar mais. Então você, nesse caso de empreender, é tentativa e erro. Você vai estudando, tentando aplicar, consertando, estudando mais e
sempre continuando, sempre nesse ciclo, né, de estudar, pôr em prática, testar, errar, consertar, começar de novo. O ciclo é esse, né? Já no caso de concurso público, não. É definir um planejamento de estudos para aquela prova. Percebe como são estratégias diferentes? Percebe como é importante você definir os seus objetivos para daí você traçar suas metas de estudos, né? E aí, depois que você faz isso, e aí vem a parte mais difícil. A parte mais difícil vem agora, que é você encontrar os horários para estudar. Você que já está acostumado com aquela sua rotina normal, né, de trabalho, família, lazer, muitas vezes, por exemplo, você trabalha o dia inteiro, de 8 às 18, e aí você já chega em casa cansado, você tem que ficar com a sua família, e aí, que horas que você vai estudar? Né? Então você precisa definir quais horários você vai estudar. Então, assim, a minha recomendação é que você fatie os seus horários. Estude um pouquinho pela manhã, um pouquinho no horário do almoço e um pouquinho à noite, tá certo? Sempre respeitando uma estratégia, né? Depois, no outro vídeo, eu vou explicar melhor sobre isso, mas você precisa ter o seu momento de estudo intenso, que é quando você vai capturar a informação. Você precisa ter o momento de construção dos seus ativos de memorização, que é o quê? É construção de mapa mental, fluxograma, resumos. Você tem que ter o horário das suas revisões. Se você não revisa, você esquece do que estudou, percebe? E você tem que ter o horário de resolução de questões. Então, dependendo de qual momento você está passando no estudo, você tem um horário diferente. Então é importante você ter um estudo inteligente, fazer um planejamento inteligente dos seus estudos para poder você definir os seus melhores horários. E aí você vai montar a sua planilha semanal de estudos, né? Quando você tem tudo isso em mente, você coloca lá a sua planilha e tenta seguir. É importante você entender que essa planilha ela não é fixa, né? Erros podem acontecer, imprevistos acontecem, mas quando você já tem um norte, quando você já tem um caminho, fica muito mais fácil de você se orientar, né? Mesmo que ocorram imprevistos, mas é muito mais fácil você se organizar de novo do que se você não se planeja, por exemplo. Percebe? E aí depois disso, você precisa buscar um método de estudos. Veja só, muitas pessoas acham que estudar é ler um assunto e resolver questões. E isso é um grande erro, principalmente quando você tem pouco tempo para estudar. Por quê? Porque se você estuda dessa forma, resolvendo questões e lendo, resolve questões e lê, a chance de você esquecer dos conteúdos é muito grande. Você tem dois problemas aí. Primeiro, você vai demorar mais para estudar e aprender. E segundo, aquilo que você estudou, a chance de você esquecer é muito grande. Percebe? Então, por isso que você precisa adotar um método de estudos. E o que é um método de estudos? É uma estratégia, é um passo a passo que você vai seguir para poder você otimizar o seu tempo de estudos, para poder você priorizar a retenção de conteúdos. Ou seja, o que você quer não é estudar uma coisa hoje para fazer uma prova amanhã. Não, você quer estudar no longo prazo, você quer de fato aprender aquele conteúdo. Você quer levar aquela informação para a sua memória de longo prazo. E isso exige método. Você precisa ter um método que priorize a retenção de conteúdos, né? Ou seja, associar ideias, fazer uma repetição daquilo que você estuda, né? Construindo um mapa mental, resumos, revisões e contextualizar aquilo que você estuda, ou seja, pôr em prática aquilo que você estuda, tá certo? Quando você faz isso, você tem muito mais chances de aprender aquilo que você está estudando. E por último, uma coisa tão importante quanto as anteriores é você exercitar os seus pré-requisitos para ter um estudo de qualidade. Quando você está na sua vida normal, você não que o trabalho não exija foco e não exija paciência, mas o ato de estudar é um ato que exige muito foco, muita paciência, muita dedicação. Então é importante você fazer exercícios de foco atencional para exercitar a sua concentração, o seu foco, a sua paciência, né? E aí você tem que ter cuidado com o uso do celular, por exemplo. Você tem que fazer talvez uma técnica de mindfulness, né? Então busque na internet, depois eu vou gravar um vídeo só sobre isso, porque só isso daí já é muita coisa. Então busque formas de você fazer exercício de atenção focada, de você exercitar o seu foco, porque assim você consegue otimizar o seu tempo de estudos, né? E claro, muito cuidado com o seu sono, cuide do seu sono, né? Você precisa se preocupar com o seu cérebro, né?
nesse momento de estudos, né, que você está começando uma jornada de estudos depois de muito tempo, você tem que cuidar muito bem do seu cérebro. E isso exige o quê? Um sono de qualidade, foco atencional, paciência. Então, quando você faz tudo isso, você aos poucos vai começando uma nova rotina, você em muitos momentos vai pensar em desistir, mas aí, como eu falei, você vai ter que ter resiliência, foco, dedicação, e aí com isso eu tenho certeza que você vai conseguir atingir os seus objetivos, ok? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe aqui a sua curtida, compartilhe esse vídeo, porque é importante você mandar essa mensagem para outras pessoas, pessoas que estão passando por esse momento. E é isso. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.